Jim Jones. Esse é, com certeza, o nome mais famoso quando se fala de religião e crime. Fundador e líder da igreja Templo dos Povos, como pastor, Jim Jones conseguiu angariar uma rede de quase 1000 pessoas para a construção de uma seita com ares messiânicos. Ainda megalomaníaco e ganancioso, Jim Jones conseguiu criar uma teia de paranoia em grupo, convencendo seus seguidores a se mudarem com ele para uma nova cidade, batizada com seu próprio sobrenome, Jonestown, construída em plena selva amazônica dentro da Guiana, antiga Guiana inglesa. Em 1979, a loucura absorvida por todos que o cercavam levou a uma das cenas mais dantescas da história do homem moderno já registradas, a do suicídio coletivo de todos os dependentes emocionais de Jim Jones. Confira os detalhes dessa história na conversa que tenho com o psicólogo Dr. Carlos de Faria. Diretamente. Carlos, meu querido, para a gente começar sobre esse caso do Jim Jones, eu geralmente pergunto que crime é esse. Mas esse é um caso, eu vou mudar essa pergunta. Eu vou perguntar que loucura é essa? Isso é legal, essa pergunta é boa. Bom, essa pergunta é uma pergunta de uma grande megalomania, né? De uma grande visão messiânica de si próprio, né? O Jim Jones foi um cidadão americano, né? Nascido em 1931, ali no estado de Indiana, e ele tem uma característica muito interessante, porque desde pequeno ele sempre foi visto como uma criança prometida. Ele foi criado como um prometido. Pelos pais? Pelos pais. Então, ele cresceu nesse contexto. E alguns coleguinhas da época, né, dele, da primeira infância, ali, coisa e tal, falavam que ele tinha uma fixação muito, isso vai acompanhar ao longo, ele tinha uma fixação mórbida pela morte. Então, ele fazia rituais com animais mortos, ele fazia enterros desses animais, e essa fixação vai ser o pano de fundo dessa trama toda que vai chegar em 1978. Ele matava os animais ou eram então, animais isso que a gente não sabe. mortos? Esse dado a gente não tem. Os colegas dele, que depois foram ouvidos, investigados, se questionavam de onde aparecia tantos animais mortos. Tá? Então, não se sabe se ele matava ou se ele recolhia esses animais e fazia toda uma ritualização de morte. Uma cena para os outros verem? Para os outros verem e para ele mesmo. Já era um pensamento muito, muito fixo, né? Uma fixação que ele tinha com essa ideia da morte e que essa ideia vai acompanhar ao longo da vida dele como pastor. Tá? Bom, estamos ali em Indiana e ele depois, os pais se separam, ele vai para Richmond, também no estado da Indiana. Ele conhece uma moça, a Marceline Baldwin. Eles se casam, a Marceline trabalhava em hospital. Então, ela pressupõe-se que foi através dela que ele começa a ter noções de narcóticos, de sedação, que depois ele vai usar isso mais lá para frente, tá? E então esse é o panorama familiar dele. Com a Marcele. Com a Marceline Baldwin. E que foi casada com ele a vida toda, tá? Apesar deles terem muitos conflitos de casamento e apesar dele ter uma relação meio aberta, né? Principalmente depois que ele funda a colônia de Jonestown, mas a gente já vai chegar aí. E aí ele começa... então, a gente está agora já nos anos 50, ele começa a se aprofundar em estudos teológicos, né? E ele pega muito, Beto, a onda daquelas manifestações antirracistas americanas do Martin Luther King. E ele ele assimila muito essa fala, né, essa luta do Luther King,
e ele começa a querer, ele começa a perseguir um ideal de uma igreja não segregacionista, uma igreja integracionista. Aí o que acontece é o seguinte: ele começa ele começa a estudar e ele percebe que existe, ele cria essa ideia de que existe um lugar no mundo que não seria atacado, não sofreria a ação de uma guerra nuclear. E esse lugar seria exatamente Belo Horizonte, Minas Gerais. Minas Gerais. É. Belzonte mesmo? Belo Horizonte. Coisa de mineirinho. Então, ali, pão de queijo? Muito pão de queijo. Belo Horizonte não seria atacado, não sofreria as consequências de uma hecatombe nuclear. Então, ele vem visitar, né, Belo Horizonte, e nessas vindas que ele faz para cá, a escala dele era na Guiana Inglesa. Ah, por isso, então, a Guiana. Exatamente. Porque o que acontece é o seguinte: a Guiana, aqui em cima, no norte do Brasil, era um estado inglês. Tem a Guiana Francesa, que é o único que ainda é francês, que ainda é um território francês. E você tinha o Suriname, que era holandês, e você tinha a Guiana Inglesa, Georgetown, exatamente. Georgetown. Então, vão prestando atenção aí. Em 1966... Georgetown é a capital da Guiana. Exatamente. Que hoje é só Guiana. Deixou de ser Guiana Inglesa. Em 1966, a Guiana Inglesa tinha conseguido a independência dela. Então, era um país recém-formado. 66. Foi de 1818 por aí até 1966 foi um território ultramarino inglês. Em 1966 ela adquiriu a independência, então era um país completamente novo no meio da floresta tropical amazônica. Exatamente. Então ele faz escala ali, ele fica fascinado com aquele modelo de um novo país. Ele seguia muito essa ideia de um utópico, de uma nova sociedade, de uma nova comunidade. Ele vem a Belo Horizonte, inclusive para abrir contas bancárias por dinheiro dele e tudo mais, e posteriormente em Belo Horizonte ele percebeu que as coisas ele não conseguia regimentar aquele público que ele queria, e aí ele vai para o Rio de Janeiro. Ele tem uma passagem pelo Rio, onde ele faz trabalhos bem interessantes junto a comunidades, a favelas, tá? Ele tem uma passagem pelo Rio de Janeiro. Tempo ele fica no Brasil. Eu não consegui descobrir esse período. Eu também não consegui descobrir, mas não foi muito tempo. Mas para chegar a fazer... Bom, também chega e faz uma ação comunitária e vai embora. Ele tinha dinheiro, né? Ele tinha muito dinheiro. Ele tinha dólar. Ele tinha muito dólar. A gente vivia o tempo da ditadura militar, onde algumas coisas eram facilitadas para essas ideias abrangentes de arregimentar comunidades e tudo mais, e o Rio de Janeiro carente de ações. Será que o governo militar fazia ideia que tinha um americano socialista em território brasileiro? Eu acho que não. Eu acho que eles não estavam nem aí com os Ginjones, né, na verdade. O cara estava se movimentando aí nos meandros da coisa toda, né? E, enfim. E aí ele fica um pouco no Rio... Ele fica um pouco no Rio, ele percebe que ali ele não vai conseguir grande coisa, e dentro dessa visão messiânica dele, ele resolve voltar para a Guiana, e lá ele começa a comprar terras e mais terras, enormes áreas de floresta, para a construção dessa sociedade utópica que ele tanto queria. Só que, não só por isso. Desde 73, ele começa a ser investigado, né? Primeiro por essas denúncias, não é? E depois pelo próprio tráfico de droga.
porque ele começa a fazer uso de LSD, de cocaína, que são as drogas que começam a entrar na moda. E não só isso, ele mesmo é usuário. E ele usa muito barbitúrico, até para dar as afetaminas, as metanfetaminas, para ele ter aquele tipo de eloquência nos cultos. O barbitúrico te deixa... Te deixa afetamina, é né? isso? É elétrico, para te dar aquelas... Aquelas pessoas estão falando com você dessa maneira assim, que elas ficam falando, você fala, para com isso. Exato. Vem comigo, junto. Exatamente. Tá. Medo. Exatamente. Tenho medo. Vou pegar aqui umas datas. Então, ele começa a ser investigado por isso, pelo fisco americano, pela lavagem Só uma coisa, de dinheiro. ele vem para o Rio e volta para os Estados Unidos. E ele volta para os Estados Unidos. Tá? E aí ele começa a ter problemas com a política americana, com a justiça americana. Que aí é um problemão. E aí também com o fisco. Que é mais um problema. Que é um problemão. E denúncias de que o dízimo dele chegava a 25% dos ganhos dos fiéis. Hoje você ainda tem essas coisas, né? Pois é. Hoje se tornou muito comum, inclusive. Mas naquela época, e era um dinheiro em espécie não declarado que saía do país, e começaram a perceber que estava também associado com lavagem, tráfico de drogas e coisa e tal. Então, tem uma figura muito importante, que é um senador chamado Léo Ryan. Não é deputado? Ele é senador? Ele é senador, ele é um congressista. Congressista é um deputado? Eu acho que congressista é deputado. Mas é um congressista. É um político importante. É um político da Califórnia que começa a colher essas denúncias e que começa a puxar o fio do novelo. E ele começa a se sentir perseguido. Saulo, tem uma foto dele, inclusive eu coloquei. Isso daqui não vou cortar, não, porque a gente faz tipo ao vivo mesmo. Tá o deputado, o Lion. Léo Ryan, né? Então, se você puser. Aí, ó, aquele ali, Carlos. Ó. Exatamente. Esse é o deputado. É o Léo Ryan. Ele começa a levantar tudo aquilo, né, que está acontecendo ali, e começa a investigar, fazer uma investigação particular, né, dentro do Congresso americano, tudo mais. Ele começa a se sentir perseguido. Então, ele, em 74, se muda para a Guiana, né, naquelas terras que ele estava comprando já. E deve ter comprado a preço de nada. De nada, porque não era nem na capital. Era no meio da mata. É na mata mesmo. É no meio da mata mesmo. E aí ele começa um trabalho de abertura, de como é que se fala isso daí? Desmatamento para abertura, tudo mais. Foi um dos iniciantes do inferno do desmatamento. Exatamente. Mas 70, ele já estava um pouquinho atrasado. O Brasil é que já estava entrando lá no Pantanal. Exatamente. Projeto Rondon e tudo mais. Então. Integrar para não entregar era o lema. É verdade, do Projeto Rondon. Essas são divagações nossas aqui, históricas. Quem quiser saber mais, procura aí. Só vocês Rondon. Verem e vocês vão encontrar tudo lá. Ele começa a vender, e ele já com esse projeto na cabeça, ele começa a vender a ideia de que ele levaria para essa comuna, para esse núcleo agrícola da Guiana, que passa a ser batizado como Jonestown. Né? Tinha Georgetown, que era a capital da Guiana. Que é do Jim Jones. Sabe que eu chamava ele do Jim Jones? Chamei muito de Tim Tones. Porque era o personagem do Chico Anísio baseado no Jim Jones. Quem quiser, procura aí no YouTube esse personagem que foi fantástico, do Tim Tones, que ele fez uma sátira em cima dessas do Jim Jones e de todos esses pastores americanos que punham a família toda para trabalhar junto. Até hoje existe. Tem uma série da HBO, que eu não vou lembrar, os Golden, não sei das quantas, que é absolutamente fantástica, uma série de
comédia-drama sobre uma família à la Jim Jones, que tem televisão, que eles pregam pela TV. Não era o Rex Samba? Não, é uma série nova, uma série que está com 2 temporadas. Porque o Rex Samba tinha boa isso série, também. Mas é boa, é de gargalhar e de uma crítica fantástica. Fica a dica, não lembro o nome inteiro, é os Golden Farbs, os Golden é o sobrenome deles. Mas vamos voltar aqui. Daí ele vai lá para 74, aí ele vai começa para a ter ideia de quê? Aí ele começa a regimentar os fiéis que ele iria levar para Jonestown, essa comunidade autossustentável agrícola na Guiana. Fiéis só americanos. Exatamente. 1.000 pessoas. 1.000 escolhidos. Nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Cidadãos americanos que iriam para Jonestown. Não foi pessoal lá da Guiana? Não. Eram americanos. E em 77, né, chegam os primeiros 5 pioneiros, né, para Jonestown. Só que Jonestown foi um fracasso. Tem foto, viu, Saulo, aí do Jonestown, quando você encontrar, coloca para mim, por favor. É uma foto geral do que é. Essa cidadela de pau de madeira. Isso, de barraco. Exatamente. Vai aparecer, a gente vai falando. Jonestown foi um fracasso no ponto de vista agrícola, porque ele não teve uma consultoria de nenhum agrônomo, de ninguém ligado a solo e tudo mais. E era um terreno meio acidentado, não é? Então, quando eles desmataram a floresta, eles perceberam que o solo não dava nada. É isso daí. Põe em grande, por favor. Exatamente. Ó, aquilo ali é Jonestown. Quando entrar grande, a gente vai conversando. Então, e ali era uma terra que não dava... Uma terra árida, né? Árida. Está na Amazônia, mas você vê que não dá para plantar isso? Exatamente, é o solo amazônico, né? O solo amazônico é rico porque ele tem a cobertura vegetal que mantém a umidade. Você tira... E as próprias folhas que criam o humus, né? As folhas caídas das árvores. Uma hora que você tira as árvores e tira a cobertura vegetal e todo aquele humus, a terra em si ela não se sustenta para o projeto agrícola. Sem contar que era uma região com muita chuva, né? Porque é equatorial. Sim. Então as águas arrastavam toda a plantação. Então ali não era ali nada se planta e nada se planta, não era viável. Tinha essas casinhas que ele já começou a construir como vilarejos, né? Exatamente. E aqueles e vocês podem ver que é bem separado, né? Ele começa a fazer uma separação entre homens e mulheres, entre crianças e adultos. Não ficavam juntos? E ele começa... Pode voltar para a gente, E ele começa, um dos grandes problemas dele é que ele começa a separar os casais que chegam. Mas por quê? Porque ele ficava muito de olho nas mulheres. E nos homens também, né? Porque ele era bissexual. Ele tem esse relato, né? E ele fica muito de olho nas mulheres. Ele chegou a ser preso nos Estados Unidos porque um guarda parou ele, um policial, e ele pegou nas partes íntimas do essa parte eu não sei. Eu acho que tem uma matéria. Ele era muito chapado, uma né? Pergunta antes de você continuar. Ele é um psicopata? Total. Ele é o quê? Ele é um psicopata. Até porque mata bicho criança. Ele é um psicopata, ele tem aquela ideação messiânica, né? De ser o Messias, de ser o prometido, de ser o líder, de criar normas e condutas para a vida dos outros, e na comunidade era bem assim, né? Ele separava casais, ele que dizia quem que combinava com quem, ele determinava as regras sexuais que os casais que ele determinasse, que ele escolhesse, poderia seguir, quantas vezes poderiam transar ou não, e ele ia criando um séquito de mulheres para ele, um harém, onde essas mulheres eram aliciadas em drogas para ficarem dopadas e submetidas aos caprichos dele, que também era um cara que fazia muito uso das drogas, entendeu? Então era meio que uma comunidade completamente fora da real, sem contar que ele sempre ele promovia uma lavagem cerebral, Beto, porque ele tinha uma rádio
em Jonestown, que ficava o tempo todo com a pregação dele falando. Então, as pessoas ali trabalhando na lavoura, ou em serviços domésticos, ou montando essas casinhas, levantando a comunidade, com alto-falantes, com ele pregando o tempo todo, às vezes tapes, na época eram tapes cassetes, com as pregações dele como uma lavagem cerebral, com as verdades dele, com o que ele acreditava, e as pessoas entrando nisso. As pessoas, quando chegavam, entregavam o passaporte delas, ou seja, elas estavam presas Sim. a ele, necessitavam ser transportadas. Estava fora, estava num lugar que porque era um lugar que não dava para fugir. Ninguém fala inglês. Entende? Então, quer Até dizer... que a Guiana podia falar porque era inglesa. Não, eles falavam inglês, sim. E ele tinha muito... E ele entrou com tudo isso na Guiana através de muito suborno, nessa recém... Para o governo sim, da época. para esse governo. Porque, inclusive, o senador, o Léo Ryan, chega a fazer... pede uma citação em termos de embaixada, né, internacional, para que o presidente, na época, que eu esqueci o nome, o presidente da Guiana, respondesse o que estava acontecendo ali. Porque através de muito suborno, Porque ali eram só americanos. Só americanos, e entrou muitas armas também. Ele tinha um certo exército dele. Ele tinha um exército. Jones tinha um... Ele deixa claro que ele precisava, para se proteger, ele precisava de um exército. Então, entrou armas, armamento, entrou equipamento de rádio, antenas e tudo mais, e isso teve que entrar de alguma forma. Para ele ter controle. Exatamente, entrou via legal. Bom, o que acontece aí, no desenrolar da história, é o seguinte. O Congresso americano permite que o congressista Léo Ryan vá fazer, junto com a imprensa americana, vá fazer uma visita, então, a Jonestown, para ver o que estava acontecendo ali. Não é? E eles vão. Não tem um fator antes que um filho dele foge? Que é o filho biológico, o único filho biológico que ele tem, ele consegue fugir, é ele que atiça o congressista. Exatamente. Não é um filho biológico dele. Eu li não, que não era é o tal do filho biológico. Não, é um... Que até tem aí as fotos dos únicos 2 filhos que sobreviveram. É o Jim Jones Jr. e o outro. É um... discípulo dele, um obreiro dele, que tinha dado o filho dele para o Jim Jones. Então, é que eu li que ele, na verdade, não, esse é um dos filhos, é um filho adotado dele, é filho afetivo, o Jim Jones Jr., deve ser o primeiro filho, né? Uma vez que é o Júnior. Apesar de que eu sou o nome do meu pai, sou o segundo filho. E tem um outro filho dele que é um de olho azul. Eu li, porque como tem muita informação sobre ele, nem todo mundo totalmente cruzado, tem uma mulher que escreveu um livro, que é uma das sobreviventes, esse daí. Esse daí seria um filho que ele descobre que ele é filho de um estupro de uma mulher de lá de dentro. Ah, pode ser. E é esse que teria saído e ido para os Estados Unidos, conseguiu fugir. Porque, na verdade, não foi um só, tá, que fez essa denúncia. Existia um obreiro dele que ajudava ele a fazer o tráfico, né, de dinheiro e coisa e tal, que denuncia ele porque ele quer o filho de volta. Tá. Que o Jim Jones tinha pego para ser filho dele e herdeiro dele. E aí, como ele se recusa a dar o filho, ele corrobora, né, na investigação do Léo Ryan. O Léo Ryan consegue autorização para ir visitar Jonestown com a imprensa. E ele vai. E ele é levado para Jonestown. Ele chega no aeroporto de Georgetown, tem uma comitiva, levam ele para lá, ele visita tudo, né? No primeiro momento ele é recebido calorosamente, né? Mas
um dos fiéis ataca ele com uma faca. O congressista. O congressista. E ele se vê obrigado a sair de lá, eles levam ele de volta. E quando ele chega na pista do aeroporto, eles são fuzilados. Ele mais tem os quatro que foram fuzilados em foto aí, por favor. Eles foram fuzilados mesmo. Eles são fuzilados. E horas depois é que vem o inferno total. Exatamente. No mesmo dia tudo acontece. Tudo no mesmo dia, é incrível. Eles são fuzilados na pista. Foi o dia que ele vai fazer a visita. Ele sofre esse ataque, porque até então os fiéis viam... Olha, os quatro ali, tá vendo? À esquerda... Exatamente. Você pode pôr grande um pouquinho, por favor? À esquerda é o congressista. Esse segundo, eu acho que tem cara de jornalista, né? Mas não sei se é. São jornalistas. São jornalistas? Tá. Tem cara de aqueles apresentadores, sabe? Dos horários nobres e tal, americano. Então, o da esquerda total ali é o congressista que morre nesse dia. Esses outros 3 também morreram. Tinham mais pessoas com eles, mas só esses 4 que morreram. Eram 11 pessoas. Eles são fuzilados. Pode voltar para a gente. Por favor. Na pista do aeroporto. Por esse exército dos Jim Jones, né? Por essa milícia aí. Bom, e aí nesse momento já estava... E aí nesse momento... eu acho que vale a pena falar uma coisa antes, que é muito interessante. Por que ele vai chegar nesse ponto? Havia um ritual em Jonestown, comandado por Jim Jones. Havia um ritual eventual que ele chamava de Noites Brancas. As famosas Noites Brancas. O que era isso? As Noites Brancas eram assim, as pessoas se reuniam naqueles galpões, né, de coletivos, grandes, que eram de almoço, do culto, tudo mais, e ele fornecia uma bebida alucinógena para todos tomarem, né, porque ele dizia que com essa bebida, com essa beberragem aí, eles estariam alcançando o Nirvana, o reino celestial, exatamente, o Nirvana, o reino celestial. E eles já tinham esse hábito desse ritual. Então, nesse dia, em novembro de 78, depois da visita do congressista e, consequentemente, depois do atentado, que eles são levados embora e eles são fuzilados na pista, ele reúne as 908 pessoas, quase 1.000 pessoas, e ele começa pelos alto-falantes, tudo mais, falar que agora eles seriam todos dizimados por conta da morte do congressista na pista do aeroporto, e que a melhor saída que eles teriam para não ver os filhos sendo mortos e sofrerem qualquer tipo de retaliação seria que eles se tomassem o veneno, né, para que eles atingissem o paraíso. Mas ele tinha quantidade de veneno suficiente? Ele pensou nisso, ele já estava pensando nisso. Ele trabalhava com isso, ele tinha um verdadeiro fascínio com a morte. Então, mas ele já estava desejando que todo mundo morresse. Ele tinha... Para você do nada falar, gente, a gente vai ter que se matar agora? Não. Então vamos tomar aqui, ele precisa de uma quantidade. Quero dizer o seguinte, é premeditado. Que um dia pode não ter sido escolhido. Ele já tinha essa obsessão pelo suicídio por morte há muito tempo, e ele tinha um acesso a cianeto, né? Então ele fez essa beberragem com cianeto para toda a comunidade beber. Não só o cianeto, porque depois, quando eles fazem a exumação dos corpos, tem também a aplicação, vários corpos têm marcas de injeção que ele aplicou também. Tem gente que também levou tiro, né, do exército. Teve gente que não queria tomar. Sim, porque, na verdade, assim, a morte com cianeto é uma morte que não é nada fácil. Então, não foi um suicídio coletivo, foi um assassinato. Foi um massacre. Alguns se mataram,
Alguns se mataram alguns se beberam, veneno, mas ninguém meteram, outros beberam e foram injetados com... As pessoas foram obrigadas a tomar. Não é, por exemplo, como o outro suicídio coletivo lá, que era para ver o cometa Halley, sei lá o que era, que ia passar um ET, acho que em 2000 e pouco, que acho que morrem umas 40 pessoas. Também nos Estados Unidos, que é aquele homem com os cabelos para cima. E ali as pessoas quiseram, tomaram, conscientes. A data foi escolhida, foi todo mundo junto, todo mundo com aquela roupa branca. Eles foram Vamos coagidos, pegar o né? ET. Ali, esses 904 pessoas, porque não tem mais os 4 que morreram, lá, ninguém tomou o veneno porque, eu estou louco para morrer. Não, eles foram coagidos. Eles foram obrigados, é um assassinato. Eles foram coagidos e muitos beberam, muitos provavelmente devem ter bebido voluntariamente. Só que é uma morte. Só que assim, são mais de 900 pessoas. Então você imagina. Mas eles se matariam se não tivesse tido esse papo antes? Não sei. Então, por isso que eu digo assim. A gente não sabe. Não, claro, ninguém sabe. Mas eu digo, dessas pessoas aí, mesmo que se tomaram, então vou tomar esse veneno, estou com vontade. Ele foi levado a ter o desejo de tomar. O que eu quero dizer é o seguinte: talvez essas pessoas não quisessem, não são suicidas como aquele grupo. Não. Sim. Depois, lá em 2000. Sim. E eles, alguns que começaram a ter reações ao cianeto, como espumação de boca, coisa e tal. É um sofrimento, né? Sim, é um sofrimento, porque cianeto queima. Foram injetados de narcótico, né, narcótico mesmo, para a pessoa adormecer, não sentir dor. E os que não quiseram tomar, que começaram a ver tudo aquilo, porque afinal de contas são 900 pessoas, é gente pra caramba, começaram a levar tiro. Porque porque na verdade ninguém sabe exatamente o que aconteceu, exatamente o que você tem é um laudo pericial dos corpos. Sim. Porque até o exército se matou? Até o exército se mata. Eu mato você, depois me mato. Exatamente. O Jim Jones morre como? Então, a mulher dele tomou veneno. A mulher tomou veneno e ele tem duas versões. Que ele tenha se dado um tiro ou alguém tenha dado um tiro nele. Ou seja, ele morreu de tiro. Ele morreu de tiro, porém, a perícia mostra que ele também estava com altas doses de barbitúrico, não de cianeto, que ele também tinha tomado altas doses de barbitúrico, porque ele tinha já esse hábito e ele era viciado nisso. Tá. Então ele já tinha no corpo dele altas doses de barbitúrico capaz de matá-lo. Mas ele também leva um tiro, né? E fica só uma pessoa, né? Parece que 2 conseguem fugir. Tinha uma mulher que estava... Onde? Ela estava comprando comida lá na cidade? Tem 2 pessoas, 2 jovens de uma mesma família que conseguem fugir. Ela até escreveu um livro. E são esses que mais ou menos vão contar o enredo desse final aí, dessa loucura final, quando então Mas eles não estavam na loucura final. Não, eles fugiram, eles estavam escondidos. Uma estava fazendo compras na cidade. Sim. Talvez seja longe, ela tinha que dormir e voltar no dia seguinte. Então ela não viu essa história, vamos nos matar. Ela conta no livro dela, se eu não me engano, muito como era o John Stahl. Não, porque ela não podia estar, vamos todo mundo se matar, mas eu vou comprar comida e já volto. Não iam deixar a mulher embora. E algumas pessoas que tentaram fugir para a floresta foram caçadas e mortas. 2 conseguiram escapar apenas, entendeu? Apenas 2. E eles que relatam tudo, e eles que vão chamar... quando eles chegam, eles veem todos aqueles corpos. Depois do World Trade Center, em 2001, esse é o maior atentado contra americanos. Sim, até 11 de setembro era considerado o maior. Porque é um atentado contra americanos, uma vez que só tinha americano. E de novo, eu digo aqui, a minha sensação que eu tenho é que você vai tomar, se bobear, abrem a boca do cara e tacam dentro da boca dele. Você vai tomar esse veneno e acabou. Você sabe que tem uma coisa muito interessante nessa história, que depois disso... Bom, eu me lembro, então agora eu vou falar um relato meu. Eu me lembro em 78, quando veio isso. Quando aconteceu. Eu lembro disso. Foi uma coisa que chocou.
né? Porque era uma loucura. Ainda mais perto do Brasil, né? Era uma loucura. Aqui do lado, na Guiana, um americano veio para fazer uma comunidade agrícola utópica, comunista, de cunho, né? E ele faz essa coisa toda. E as pessoas... a gente não entendia direito, num primeiro momento, se as pessoas tinham cometido suicídio espontaneamente ou tinham sido assassinadas, como é que foi essa mecânica toda. Depois isso veio vindo, porque a gente também vivia um regime fechado aqui no Brasil, e lá na Guiana também havia acontecido a independência da Guiana, mas também estava na mão de militares, então eram informações muito veladas. Os que tinham ido lá do Congresso americano tinham sido assassinados na pista. Então, a gente nunca ficou muito claro na época. Depois foi se desvendando, coisa e tal. E esses corpos foram reconduzidos para os Estados Unidos, alguns cremados. Até muito pouco tempo atrás, muitos não foram reclamados. Até pouco tempo atrás, tinham as cinzas em algumas funerárias dessas pessoas, aguardando alguma providência. Aqui no Brasil, se você não busca depois de uns X meses, eles jogam no jardim, geralmente. Exatamente. Lá ficou um tempo em algumas funerárias. E, enfim, essa história ficou muito macabra, né? Mas o que a gente vê é que não cessou por aí, em termos de lavagem cerebral. Essas seitas continuaram existindo, continuaram arregimentando fiéis, e só que nessa proporção foi de fato escabroso. Sim. Então, você viu que lá na Guiana eles têm uma parte da sociedade que quer, porque a floresta tomou o lugar. Ah, sim. Sim. E eles querem fazer daquilo um campo de visitação. Sim, eles querem fazer um turismo daquilo. Um turismo. Aí até uma pessoa falou, porque você pode visitar campos de concentração. Eu visitei campos de concentração, porque historicamente ele é importante até para você entender até onde o ser humano chegou. O que você acha? Você acha que tem... Porque assim, eu acho que campo de concentração é uma coisa. Quando você visita o campo de concentração, você sente o vazio da vida. É feito por um seitizador, um Jim Jones com tamanhos maiores, que consegue ser cruel, mau, e até onde o ser humano pode chegar. Eu acho que aquilo faz a gente refletir muito sobre o que podemos ser. Eu acho o campo de concentração um pouco diferente do Jonestown. Você acha o quê? Que o Jonestown deveria ser um centro turístico? Olha, Beto, acho que a grande diferença é que um campo de concentração foi uma política de Estado, né? Sim. Por isso que ela é tão destruidora. Ela é uma política de Estado, é uma política patrocinada por um governo. Jonestown, não. Agora, algumas pessoas que estiveram lá têm o relato deles terem encontrado algumas coisas arqueológicas ali, né? Primeiro porque acho que não tem muito mais o que se achar ali, porque, como você falou, a floresta tomou conta. Ela volta. Né? E era de madeira, era quase tudo de madeira. Poucas coisas sobreviveram àquilo ali. Por exemplo, eles encontraram um trator, né? Então, tem um relato de ter encontrado um trator que provavelmente deve ter sido o trator que arava a terra e que levava o carreto de pessoas para dentro e fora dessa área da floresta que precisava de um trator. Encontraram também tanques de metal que eram preparadas as substâncias para as famosas noites brancas, e provavelmente foi o tanque que foi usado para a preparação do suicídio em massa, do cianeto. Eu acho que ali tem pouca coisa, na verdade, para ser buscada. Acho que sempre cabe a pergunta se, de repente, não tem o perigo deles recriarem um pouco aquilo, até para se tornar um atrativo turístico. E trazer o louco de volta, ainda faz teatrinho. E criar um turismo macabro do qual não tem sentido. Sim. E que eles sejam obrigados a fazer uma recriação para atrair
O turismo. Concordo 100%. Eu não vejo... Isso não é um turismo, nem um turismo histórico. Eu acho que ali deveria ser feito... No máximo, você pega esse tanque e leva para o Museu do Crime em Chicago. Acabou. Olha, esse é o tanque do Jim Jones. Eu acho que o local mesmo deveria ser preservado, porque, afinal de contas, em termos até é uma floresta ecológicos, deixa a floresta lá, deixa a floresta limpar aquela cena tão horrível. E era tudo muito... Um campo de concentração, não. Um campo de concentração tem uma estrutura muito já... Sim. E é o que você falou, é uma política de Estado, é uma coisa de guerra. É quando você anda por Berlim, principalmente oriental, que ela ainda não foi toda... Que você vê o buraco das balas, você sente até onde o ser humano vai. Eu acho isso importante quando você tem essa conscientização através do real ali. O Jim Jones é um cetizador, psicopata maluco, que não merece, para mim, um museu por ele, né? Não merece. Eu acho que a gente está falando dele aqui exatamente porque foi um grande crime, né, dos anos 70, uma coisa absurda, sim, que é muito pouco falada hoje em dia, quase nem falada. E é assustador porque pode acontecer. E, exatamente, a gente tem que voltar a falar disso para alertar as pessoas, os jovens, que têm essa concepção de entrar em seitas fanáticas, nessa maluquice toda, messiânica, transcendental, a busca da figura de um líder, de um pai, porque isso é muito humano, sabe?